Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando com a série de vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. E esse vídeo vamos falar sobre esse vídeo, então, nós vamos falar da segunda lei. Em primeiro tópico, a entropia do universo ela aumenta. Depois nós vamos sair do universo e focar no sistema. Falar de entropia e processos reversíveis e irreversíveis, isso é muito importante. E dar um exemplo, expansão reversível versus irreversível de um gás ideal. Nós já resolvemos esse problema em outro vídeo. Nós vamos voltar ao mesmo problema agora para ver a segunda lei. E a entropia do universo no que tange a processo reversível versus irreversível. Muito bem, a entropia, quer dizer, a segunda lei, de uma forma geral, seria que a entropia do universo aumenta. Nós temos aqui uma situação semelhante à que a gente tinha na primeira lei, que a energia do universo se conserva, né? Essa é uma afirmativa muito geral, que sem dúvida é importante, mas para nós ela não é muito útil, porque a gente não está interessado no universo, a gente está interessado no sistema, na nossa amostra que está no forno, não é verdade? Então a gente pode dizer, só baseado nessa afirmativa geral, a gente pode dizer pouco sobre o que acontece quando o sistema evolui do estado 1 para o estado 2, tá certo? Então, uma curiosidade é que, como a entropia está sempre aumentando e o tempo também está, a idade do universo também está, algumas pessoas chamam a entropia da flecha do tempo. Esse slide está um pouquinho cheio, né? Mas não tem muito jeito. Algumas coisas são difíceis de apresentar em vídeo sem colocar equações, como é o caso da termodinâmica. Muito bem, então vamos começar. A gente tem um sistema, vizinhança. Esse sistema absorve calor e faz trabalho. Veja, só para fins ilustrativos. Ele poderia, o trabalho ser feito sobre o sistema e ele receber calor também. Todas as hipóteses aqui são possíveis, né? Estou escolhendo umas apenas para fim de representação. Vamos supor que esse sistema ele sofre um ciclo. Ele vai do 1 para o estado 2 e volta para o 1. Ele pode fazer isso de várias maneiras. Ele pode ir usando o caminho 3, ele pode ir pelo caminho 1 e voltar pelo caminho 2, enfim. O importante é que a gente está considerando, vamos considerar esse ciclo e, como nós já vimos, a energia do sistema é uma função de estado. Quando a gente faz um ciclo, obviamente a variação da energia interna vai ser zero, porque eu estou voltando ao estado inicial. Então, se eu saio do estado inicial, vou para qualquer lugar e volto para o estado inicial, como a função de estado é uma função, é o que a gente chama de uma diferencial exata, ela não depende, o valor dela não depende do caminho. A variação depende apenas do estado final inicial. Nunca é demais insistir nisso. Mas, por exemplo, se eu for ver o trabalho que eu faço ao longo disso aqui ou o que eu faço ao longo disso aqui, em tese, esse trabalho pode ser diferente, porque depende do caminho. Muito bem, voltando aqui. Então, a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Nós já vimos isso quando vimos em primeira lei, né? Simplesmente a primeira lei. Um outro ponto que também vimos em outros vídeos é que, para um processo reversível, a pressão do sistema é igual à pressão externa. Veja, o trabalho é sempre feito contra a pressão externa. Quer dizer, nós sempre temos que mover o nosso trem pelos trilhos, não é verdade? E temos que fazer trabalho contra o atrito dos trilhos que se opõem ao movimento do trem. Então, nós estamos sempre procurando sobrepujar uma força externa que nos impede de fazer alguma coisa, por exemplo, de levantar um peso, enfim. Então, isso aqui é a única situação em que a pressão do sistema é igual à pressão externa, é quando eu tenho aqui, nesse caso, um processo reversível. Então, eu posso igualar a pressão do sistema
com a pressão externa. Com isso, o trabalho se torna PDV, onde P agora é pressão do sistema, mas isso só para um processo reversível, em tese, né? Então, vamos supor, então, um processo reversível. Eu tenho que variação da energia interna, ela vai ser... Veja, não é muito apropriado usar diferencial, porque aqui é uma diferencial inexata, mas tem gente que usa delta, D cortado, usa simplesmente Q. Acho que não é problema a gente botar o D, mesmo que não seja 100% preciso, talvez. E o trabalho PDV. Tá? Agora, se eu dividir por T, nós já vamos entender por que a gente está fazendo isso, e vamos considerar o ciclo, né? Vamos integrar, isso é uma integral ao longo do ciclo, quer dizer, que essa integral ela começa e termina no mesmo lugar, então ela tem esse círculozinho aqui na integral. Veja, como a energia interna é uma diferencial exata, essa integral para a energia interna ela vai ser zero. Tá certo? Como nós já vimos no início agora desse slide. Então, nós ficamos com a integral de dq reversível sobre t menos PDV sobre t. Então, dq reversível sobre t é PDV sobre t. Ora, se a gente imaginar um gás ideal, a gente pode provar facilmente que essa integral de PDV sobre t é igual a zero. Eu deixo como exercício. E, portanto, então, a integral de dq sobre t no ciclo é igual a zero. O que isso significa? Que, num processo reversível, se eu dividir dq por t, pela temperatura, esse dq sobre t passa a ser uma diferencial exata, quer dizer, o t seria uma espécie de fator integrante do calor. Né? Ao contrário do trabalho, que basta a gente assumir processo reversível, que é fácil calcular o trabalho, infelizmente, o calor é mais difícil, a gente tem que dividir pela temperatura. Esse resultado sugere que a gente defina entropia da seguinte forma. Vamos definir a entropia como sendo a função que pode ser calculada num processo reversível. Veja, isso só vale quando o processo é reversível. Então, nós temos dq reversível sobre t. Então, a entropia é a nova função de estado. Isso eu não posso cansar de insistir. Só se pode calcular a variação de entropia para um processo reversível. Não se pode calcular a variação. Vamos supor que o sistema foi de 1 para 2 por um processo irreversível. Você vai ter que imaginar um processo reversível indo de 1 para 2, calcular a entropia. Como a entropia é uma função de estado, tanto faz se a gente foi para um processo reversível como irreversível. O valor vai ser o mesmo. Nós vamos ver o exemplo que vai ficar mais claro. Tá? Só um comentário final aqui. Tem muita gente que introduz entropia de outras formas. Eu acho que essa forma é a forma mais simples e mais direta, definir a entropia dessa maneira. Mas vocês vão encontrar em livros-texto sistemas e outras motivações físicas para essa função. Eu acho mais fácil começar assim e depois analisar o sistema já à luz dessa definição. Isso é uma questão de preferência. Bem, aqui então vamos fazer um resumo. Primeiro, um processo reversível, a entropia é uma função de estado, então essa integral cíclica, né, essa integral ao longo de um ciclo, é igual a zero, porque eu fui e voltei para o mesmo lugar. E dq reversível sobre t também vai dar zero. Só se pode calcular a variação de entropia para um processo reversível. Já falei, estou insistindo. No processo reversível, a gente tem que a variação de entropia Q reversível, ou dq reversível sobre T. E num processo reversível, a variação de entropia vai ser maior do que Q irreversível sobre T, como nós vamos ver. Tá certo? Então, a entropia, na segunda lei de um sistema isolado, aumenta durante um processo irreversível e permanece constante para um processo reversível. Nós poderíamos dizer isso em termos de universo, como nós vamos falar no final. No outro vídeo, a gente calculou a quantidade de calor que um processo isotérmico, né, igual a 500 Kelvin, quando um gás se expande de uma dada pressão inicial 10 a 6 Pascal até 10 a 5 Pascal,
um processo reversível, quer dizer, em todos os instantes a pressão interna é igual à pressão externa, e um processo irreversível, em que a pressão externa é constante, obviamente tem que ser menor do que a pressão interna, senão o pistão não poderia se mover, né? E nós calculamos já, isso foi calculado em outro vídeo, nós temos aqui os valores obtidos. Agora nós vamos calcular a entropia, a variação de entropia. Veja, no processo reversível, a quantidade de calor absorvida pelo sistema foi 9.572 joules. Então, a variação de entropia é ΔQ reversível sobre T. Veja, aqui eu poderia botar delta, D, não importa, é a quantidade de calor. E 9.572 sobre 500 vai dar 19,1 joule por Kelvin, que é a unidade de entropia. Então, essa é a variação de entropia do sistema. Eu pergunto, qual é a variação da entropia do sistema quando ele vai do mesmo estado inicial para o mesmo estado final, num processo irreversível? Eu vou responder, é a mesma, é essa daqui. Mas eu também posso calcular essa razão Q irreversível sobre a temperatura para um processo irreversível, não posso? Então, basta eu dividir, vai dar 7,5. Então, a gente está vendo que a variação de entropia, quer dizer, que é calculada num processo reversível, é sempre maior do que se você dividisse Q sobre T, que corresponde ao processo irreversível. Tá certo? Vamos sumarizar, então. ΔS, a variação de entropia, é ΔQ reversível sobre T, deu 19,1. Ela é maior do que ΔQ sobre T, que é igual a 7,5 joule por Kelvin. Tá certo? Então, veja bem, lembrem-se disso muito bem quando resolverem exercícios. Você não pode calcular a entropia num processo irreversível. Você não pode pegar o calor irreversível, dividir pela temperatura e dizer que essa é a variação de entropia. Não pode. Essa não é a definição de entropia. A definição de entropia se refere à quantidade de calor absorvida ou liberada pelo sistema durante um processo reversível. Então, está aqui a variação de... Então, essa estratégia em geral. Vamos supor que a gente tivesse esse processo irreversível ocorrendo na natureza. Como é que a gente calcularia a variação de entropia? A gente imaginaria esse processo aqui, que é reversível, iria do mesmo ponto inicial ao mesmo ponto final do que esse processo, e calcularíamos a entropia. Como a entropia é uma função de estado, o cálculo que eu fiz para o processo reversível vale também para o processo irreversível. Tá certo? Então, a variação de entropia, tanto nesse caso quanto nesse caso, tem que ser a mesma, porque o estado inicial e final dos dois é o mesmo. Não importa se, num caso, o processo foi reversível, no outro processo foi irreversível. Porque entropia, sendo função de estado, não depende do caminho. Eu acho essa parte um pouco mais difícil, mas eu acho interessante que vocês vão me perguntar, e como é que fica a entropia do universo nessa história toda? Vamos dizer, você sente que fica faltando alguma coisa. Como é que pode? Num processo irreversível eu tenho uma certa entropia menor, quer dizer, eu tenho uma quantidade de calor menor do que num processo que... Como é que fica? Bom, o que acontece? Nós podemos calcular a variação de entropia da vizinhança. Então, a entropia do universo vai ser a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia da vizinhança. Num processo reversível, a variação de entropia do universo é zero. Como eu falei do sistema isolado, a mesma coisa vale para o universo também. Então, ΔS reversível do sistema é menos ΔS reversível da vizinhança. Tá certo? Então, se o sistema foi 19, aqui deveria ter um sinal de... Não, tá certo. Menos vai ser 19 aqui. Então, a entropia reversível da vizinhança vai ser menos, igual e de sinal oposto à variação de entropia do sistema, de modo que quando eu soma do sistema e da vizinhança, a entropia do sistema do total é zero. E num processo irreversível, a variação da entropia do universo num processo reversível é ΔS nesse processo reversível do sistema e ΔS irreversível da vizinhança. Então, no caso
do sistema, a variação de entropia independe do processo ser reversível e irreversível. Nós calculamos, é 19,1 Joule por Kelvin. Como é que nós vamos calcular essa variação aqui da vizinhança? Nós vamos supor que para o universo essa troca de calor é muito pequena. Então, podemos considerar que do ponto de vista da vizinhança o processo é reversível. Então, isso é um pouco esquisito, mas é assim que se faz. Então, eu vou dizer que nesse caso da vizinhança, esse processo reversível que ocorre na vizinhança é igual a menos a quantidade de calor que o sistema absorveu, né? Isso foi absorvido pelo sistema, então tem um sinal negativo, ele saiu da vizinhança, tá certo? A vizinhança cedeu essa quantidade de calor para o sistema. Então, nós podemos calcular a variação de entropia da vizinhança e vai ser o que eu já calculei para o processo irreversível do sistema, tá certo? Então, a quantidade de calor que um sistema absorveu durante o processo irreversível, ela vai ser igual à quantidade de calor. A gente pode considerar que o que aconteceu na vizinhança foi um processo reversível, então os valores são os mesmos. Muito bem. Então, qual vai ser a variação da entropia do universo? Vai ser 11,6 Joule por Kelvin. Tá certo? Então, durante um processo irreversível, a entropia do universo aumentou. Tá certo? Quando houve um processo irreversível, a entropia total do universo aumentou. E quando é um processo reversível, a entropia do universo não mudou, foi zero. Então, eu sei que isso é um pouquinho enrolado. Talvez vocês tenham que ver ou rever, mas o principal talvez seja vocês estudarem melhor o que vem antes e depois passarem para esse último slide. Bom, desse último resultado, a gente fica para o universo, a mesma coisa que a gente falou do sistema isolado. A entropia do universo aumenta para processos irreversíveis e a entropia do universo fica constante para processos reversíveis. Veja, processos irreversíveis no sistema e processos reversíveis no sistema. Tá certo? Porque nós estamos considerando que a vizinhança sofreu um processo reversível. Então, é isso. Bem, gente, eu considero que essa questão de entropia ela é um dos pontos mais difíceis, eu acho, da termodinâmica. Eu me lembro quando eu era estudante, como é que eu agonizava lendo vários livros e tentando entender, e realmente você começa a ler, começa a ver vários exemplos e cada vez aquilo vai enrolando. Por isso que eu acho que a gente usando esse caminho de definir entropia e sabendo que para um processo a definição, entendendo bem a definição de entropia, eu acho que a gente fica livre de cair nas armadilhas. Embora existam questões que, mesmo sabendo, podem causar confusão para um aluno que não esteja bem preparado. Com isso, eu agradeço, sei que é um pouco pesado essa parte de segunda lei, mas é fundamental para a termodinâmica, especialmente para nós, metalurgia em materiais.